Boa noite. Este é a semana com Salomão Moiana. Já sabe, aos domingos entramos em sua casa para lhe trazer a opinião do Salomão Moiana relativamente aos temas mais impactantes que vão marcando o país. Boa noite, Salomão, e bem-vindo num dia em que, mais uma vez, vou fazer a vez do José Belmiro, que é o dono, é quem tem conduzido este programa. Muito obrigado, boa noite. E cá estamos. Já estamos. Ponto prévio são os 130 anos dos CFM. Uma grande empresa esta. Exato. Queria assinalar, queria saudar a passagem dos 130 anos, agora no dia 8 de julho, dos Caminhos de Ferro de Moçambique, uma empresa pioneira, uma empresa que é uma empresa fundamental na vida do país e tem agora uma grande projeção, não só nacional, mas também internacional. Está a trabalhar dentro da Suazilândia, está a trabalhar também dentro do Malau, a ajudar com carruagens e equipamento nosso nesses países. Portanto, é uma grande efeméride a passagem dos 130 anos dos Caminhos de Ferro. E agora, com o seu alargamento, com o seu crescimento, que até já vai ser acionista da LAM. E se bem que, no princípio, a LAM era uma empresa pertencente aos Caminhos de Ferro. Sim. Quer dizer, a ideia inicial foi os Caminhos de Ferro, depois a caminhonagem de Moçambique, depois a DETA, Direção de Exploração do Transporte Aéreo. Então, naqueles tempos funcionou assim mais ou menos. E agora, com o crescimento atual, está-se a retornar a essa ramificação, o que para mim é benéfico para a economia do país. Portanto, bem-aja os Caminhos de Ferro pelo aniversário e pelo o desempenho, pelo crescimento, sobretudo na parte do porto, na parte da gestão portuária, que tem sido concessionada, mas tudo isso pertence aos próprios Caminhos de Ferro. Ou seja, um grande arrojo da própria empresa, sem estar envolvida, sobretudo, em polémica. Esta é uma das coisas mais Não, é um marcantes. Crescimento harmonioso, um grande crescimento, tanto em todas as facetas, na zona centro, na zona norte, embora na zona norte esteja concessionado os serviços a outra entidade, mas é o crescimento dos Caminhos de Ferro de Moçambique. Portanto, é uma coisa, é um evento a saudar por estas ocasiões e é uma empresa fundamental para a vida nacional. Muito bem. Foi então este introito com o ponto prévio aqui do Salomão Moiana. Vamos já avançar com os três temas que ele elegeu para esta edição. A audição a Bernardino Rafael, ex-comandante-geral da PRM, e ao antigo ministro do Interior, Pascoal Ronda, e o desacordo, passo o termo, entre Chapo e Venâncio, e ainda, para finalizar, a visita de alguns jornalistas à plataforma flutuante da N, isto em Cabo Delgado. Vamos começar então pelo ponto número 1, que é a audição. Esta semana foi um tanto ou quanto de um rebuliço, gente que outrora era tida como intocável, foi vista na PGR. Exato. Então, isto é exatamente por isso que eu escolhi este tema. É para sublinhar esse aspecto, que em democracia não existem intocáveis. Num Estado de direito democrático não há intocáveis. Cada cidadão é responsável pelos seus atos. E seja ele um cidadão fora de algum cargo e seja ele investido de alguma autoridade, como é o caso dos ouvidos esta semana, tanto o ministro do Interior, o ex-ministro do Interior, como o ex-comandante-geral, estiveram durante um tempo, sobretudo o comandante-geral, durante largos anos, investido na autoridade do comandante-geral da PRM. Mas isso não quer dizer que ele, a partir dessa autoridade, a partir desse ponto de vista, ele não seja responsabilizado por nada, que ele possa fazer e desfazer a seu bel prazer. Não. Em democracia, todas as pessoas têm que ser responsabilizadas.
E se não são mais responsabilizadas, é porque os nossos órgãos, as nossas instituições de justiça, ou que deviam responsabilizar os servidores públicos, são tímidas e são politicamente controladas. Têm muito medo de responsabilizar certas pessoas de uma maneira proativa, de uma maneira voluntária. Eles esperam que haja muita pressão e talvez uma autorização de alguém para que possam agir, porque não se percebe que por iniciativa própria a PGR não tenha tomado essa decisão de chamar esses indivíduos para ouvi-los e eventualmente até para constituí-los em arguidos e responsabilizá-los por aquilo que foi a atuação da polícia e o papel deles nessa atuação da polícia durante os acontecimentos do fim do ano passado e dos primeiros 3 meses deste ano. Eu penso que era de esperar que a PGR não ficasse a aguardar que alguém ou alguma organização da sociedade civil escrevesse a pressionar, a exigir, a tentar fazer uma acusação particular contra os dirigentes em causa. E eu penso que isso devia ser o papel primordial da Procuradoria-Geral da República, chamar as pessoas. Afinal, por que se diz que a PGR é a guardiã da legalidade? Quando a legalidade está sendo violada na estrada, na rua, compete à Procuradoria-Geral da República, em primeiro lugar, mandar chamar as pessoas que estão a violar a legalidade e responsabilizá-las. Agora, o que é que faz a PGR? É muito ativa quando se trata de alguém que não pertença ao establishment, que não pertença ao governo, que não pertença ao órgão do Estado. Então aí a PGR é muito rápida, julga rápido, processa rápido, acusa rápido, mas quando se trata de alguém investido de alguma autoridade, a PGR quase que pede favor para as pessoas comparecerem às suas instalações. E pior ainda, as pessoas foram lá, foram ouvidas durante algumas horas, não sabemos quanto tempo é que foram ouvidas, e antigamente a Procuradoria-Geral tinha um porta-voz. Sim. Devia haver ou um porta-voz da PGR a dizer em que circunstâncias foram ouvidas essas pessoas e como é que culminou a audição. Dá a entender que é um protecionismo. Não, o problema é que é como se não tivessem sido ouvidos. Quer dizer, a gente sabe que foram ouvidos porque entraram na PGR, mas entraram da porta de trás. Nem sei por que se abre uma porta atrás, enquanto para outros entram pela porta da frente. Da mesma forma que um indivíduo qualquer, quando é para ser ouvido na PGR, entra pela porta principal, como é que se abre exceção para que determinadas pessoas possam entrar das traseiras da PGR? Não faz sentido. E depois, 2, foram ouvidos. A PGR tem que emitir ou um pequeno comunicado a explicar que hoje foi ouvido o ex-ministro do Interior e o assunto é este. Não é para violar nenhum segredo de justiça, nem isso viola o segredo de justiça, explicar que alguém foi ouvido. E também explicar que alguém foi ouvido em declarações ou foi ouvido como arguido ou alguém, depois de ser ouvido, foi constituído em arguido. Isso aí não viola nada. Isso é o dever de informação que incumbe a Procuradoria-Geral da República a cumprir. Agora, foi ouvido e depois, o que aconteceu? Todos esses casos, mesmo quando o Venâncio foi ouvido, competia a PGR vir a público, explicar ao povo, ao público, porque a Procuradoria-Geral não foi criada para se servir a si própria, foi criada para servir a nós. Agora, a nós que nos serve, não está-nos a dizer o que é que está a fazer. E por que ouviu o senhor Pascoal Ronda? E por que ouviu o senhor Bernardino Rafael? Quer dizer, o senhor Venâncio, ele próprio que se encarregou de nos informar. Não foi a PGR que nos informou. E de convocar a imprensa também. Exatamente. A imprensa sempre vai, mesmo que não seja convidada. Quando há estes acontecimentos, a imprensa está atenta.
Agora, se alguém entra das traseiras da PGR, e como é que o Pascoal Ronda saberia que lá atrás da PGR tem uma porta que ele possa usar, para além da porta principal que todos nós conhecemos? Como é que o Bernardino Rafael, não tendo sido Procurador-Geral da República, nem funcionário da PGR, poderia descobrir que há uma porta lá atrás que ele vai usar? Quer dizer que a nossa PGR ainda continua cúmplice das mesmas pessoas que querem ouvir. Querem ouvir alguém mais protegido. Não sei porquê. Querem ouvir alguém mais protegido. E eu acho muito esquisito, porque da outra vez, quando foi para ouvir o presidente Guebuza, não sei quantos, até foi ouvido em público. Agora, como é que para ouvir um simples funcionário que é ministro e um simples funcionário que é o comandante-geral, nós vamos criar um véu à volta deles? Não sei porquê. Então, isso mostra que a nossa Procuradoria ainda não está liberta. Urge libertarmos a Procuradoria para que funcione em termos normais. E que depois de ouvir determinadas figuras públicas cuja função tem impacto público nos cidadãos, é tarefa da PGR redigir um pequeno comunicado ou incumbir um porta-voz que venha a público explicar que hoje, às tantas horas, foi ouvido fulano de tal sobre este e aquele assunto. Porque esses assuntos são de interesse público, não são de interesse da PGR. Depois começam a aparecer muitas especulações. Claro. Exatamente. E quem cria campo para especulações é uma PGR fechada, uma PGR que não comunica com o público, uma PGR que não fala com os seus servidos, porque a PGR não existe para ela, existe para nós. Agora, quando nos comunica o que está a fazer, nós temos que andar a presumir, com o risco de presumir, com exagero ou com o déficit de informação. Exato. Então não pode ser. Que é exatamente o que está a acontecer. Então não pode ser. Eu acho que a PGR ainda vai a tempo de emitir um comunicado a explicar que na sequência dos acontecimentos do ano passado, quer dizer, da atuação da polícia durante as manifestações, foi notificado e ouvido o comandante-geral sobre esta matéria, foi ouvido o antigo ministro do Interior e das audições concluiu-se isto. Ou foram constituídos em arguidos, ou foram simplesmente ouvidos como declarantes, e se as audições vão continuar ou não. Quais são as medidas tomadas no fim da audição? No fim da audição do Venâncio, ouvimos que foram tomadas algumas medidas de coação, que é não se ausentar, sem comunicação, etc, etc, que é o TIR, em termo de identidade de residência. Exatamente. Agora, nesses dois casos, o que aconteceu no fim? Não sabemos. Vamos esperar durante a semana. Eu tenho essa esperança de que durante a semana, depois de verem este programa, a PGR vai se pronunciar a respeito do que andou a fazer estes dias. Vamos seguir para o segundo tema, que tem a ver com o desacordo, permitam-me usar este termo, entre Chapo e Venâncio Mondlane. Daniel Chapo, o Presidente da República, e Venâncio Mondlane, o ex-candidato presidencial nas eleições de 9 de outubro de 2024. Há muita coisa, há muita água a correr por baixo da ponte relativamente a este assunto. Há acordos, concordamos com isto, houve um desacordo com isto. Em que é que ficamos efetivamente? Não, eu acho que há um mal-entendido, se calhar de ambos os lados, quer dizer, ou de nosso lado. Eu acho que o que disse o presidente em Portugal é verdade, que não temos nenhum acordo escrito com o Venâncio, não existe esse acordo. E também o que o Venâncio diz também é verdade, que houve entendimento. Sim, tanto mais que o próprio presidente, quando fala nessa entrevista, diz que não houve nenhum acordo com o Venâncio. A única coisa que nós acordamos foi que devíamos deixar de proferir discursos violentos de parte a parte. Então, é um acordo, é um entendimento. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não entro muito na polêmica se quem tem razão, quem não tem razão. Os dois têm razão. E agora, os dois, se não tem esse acordo escrito,
e podem concordar e não escrever nada, mas sempre chegar a bons entendimentos. Sempre já houve na história deste país bons acordos e não escritos. Bons acordos, até acordo de cessar-fogo, já foram assinados verbalmente. Já houve, por exemplo, a trégua que o Dhlakama ofereceu no fim do ano 2013 para permitir que houvesse, não é 2013 agora, depois durante o governo do presidente Nyusi, 2013 ainda era presidente Guebuza, foi agora na véspera das eleições de 2019, que era o segundo mandato do presidente Nyusi. Essa trégua que conduziu até este momento não foi escrita. O presidente da Renamo primeiro disse que queria oferecer um Natal tranquilo aos cidadãos e, portanto, tinha ordenado às suas tropas parar com toda a hostilidade militar ao longo da N1 e depois não retomou mais. Ele decidiu não retomar. Então, não estava escrito. Não estava escrito, mas era um acordo de que nós vamos parar. Portanto, os acordos não são necessariamente escritos. Nem devemos, eu vi alguns argumentos de alguns colegas que apareceram em várias estações televisivas, dizer que é verdade, porque não há nada escrito. É que pode estar escrito e ser violado. E pode não estar escrito e ser respeitado. Portanto, o mais importante para mim não é se existe acordo escrito ou não escrito. A verdade é que existe entendimento. E se não existe este entendimento, deve existir. Deve existir maior entendimento entre o presidente da República, Daniel Francisco Chapo, e o segundo candidato mais votado, que é o senhor Venâncio Bila Mondlane. Isso é imperativo, é um imperativo nacional. Porque neste momento, os dois políticos mais cotados em Moçambique são esses. É o presidente da República, Daniel Chapo, e o segundo candidato mais votado, o Venâncio Mondlane. Então, estes aqui não devem se desentender, nem devem se apedrejar mutuamente, nem deve um tentar diminuir o outro, nem o outro tentar diminuir a este. Deve haver maior harmonia e maior articulação entre os dois. Ainda que sejam adversários. E se são adversários, eles concordam que sejam adversários, mas adversários que se respeitam mutuamente. Por quê? Porque acima deles está o povo moçambicano. Todos eles são filhos de Moçambique, são filhos do povo moçambicano. E todos eles, pelos vistos, são muito queridos pelo povo moçambicano. Agora, não faz sentido haver uma claque que fica do lado do presidente Chapo para apedrejar aquele ali. Também nem fica bem haver uma claque do lado do Venâncio a dizer que o presidente não sei quanto. Nada, não é assim. O que deve acontecer é que isto que aconteceu um bocadinho com a passagem do presidente Chapo em Portugal e a entrevista que deu à RTP e que despoletou isto, é uma espécie de uma campainha de que devem se reunir rapidamente, devem se encontrar rapidamente, porque começa a haver algumas fissuras nos seus entendimentos, começa a haver pequenas linhas que mostram que se deixarmos isto crescer, há de haver problemas no futuro. Então, e os entendimentos deles, já sublinhamos aqui, quando os dois se encontram, o país fica apaziguado. Quando os dois se encontram, o país fica muito feliz. Há alegria no Chapa, há alegria nos mercados, há alegria em todo o sítio. As pessoas vão a Machamba mais à vontade e os transportadores transportam as suas cargas mais alegremente. E pronto, e a conversa é essa, de que finalmente os dois estão se a entender. Então quer dizer que o povo moçambicano o que quer não é que um tenha razão sobre o outro. O que o povo moçambicano quer é que os dois se entendam continuamente e sempre façam esforço. Quando há uma pequena ruptura no entendimento, eles encontram rapidamente uma solução e voltem-se a encontrar
e voltamos a colocar as coisas da maneira como estavam a andar. Eu fiquei bastante impressionado com as últimas imagens do último encontro, quando saem juntos, depois daquele aperto de mão, Exatamente. aquela conversa entre eles, os dois apenas ali, Exato. longe dos outros. Parecia... Não, até eu tenho informação de que até trocaram os números de telefone. Quer dizer, trocaram os números de telefone que é para conversar quando há pequenas rupturas desta natureza. E eu penso que ninguém fica diminuído por falar com o outro. O que tem que ficar claro aqui é que, do ponto de vista da população, do ponto de vista de nós que assistimos, é uma grande alegria vê-los a entenderem-se. Agora, se eles os dois decidem não se entender, isso é mau serviço ao país. Quer dizer, para nós, haja acordo escrito, haja acordo verbal, haja acordo de que natureza, para nós o entendimento é mais importante do que qualquer papel escrito. Estamos a falar de Já fair tivemos play. muitos papéis escritos que ninguém respeitou. E já tivemos tanto acordo rubricado com testemunha, até testemunha das Nações Unidas, e que ninguém respeitou. Agora, eu penso que o fundamental, ainda não há nada estragado, o que é preciso é que rapidamente os mediadores, o grupo de mediação que esteve presente no último encontro e que também esteve no primeiro encontro, só que no segundo encontro o grupo foi mais alargado, incluiu figuras de muito peso na vida política nacional. Então, esse grupo rapidamente intervenha no sentido de repor a ordem. Exato. De repor, mesmo que seja uma ordem verbal, porque não pode continuar a haver este discurso que está a começar a ganhar força. É importante que aquele grupo se pronuncie também. Estão calados. Não só, eu nem dou muita importância ao seu pronunciamento, porque o que é que querem as pessoas? Querem que aquele grupo venha a público dizer se houve acordo ou se não houve acordo. Não é esse o papel desse grupo. O papel daquele grupo é chamar as partes, voltar a sentar com as partes e tentar sofisticar ou melhorar os instrumentos de comunicação entre as duas partes. Não permitir esta pequena ruptura, ainda que verbal, entre os dois. Um diz uma coisa, o outro desmente. Não fica bem. Tem de haver uma sincronização no discurso dos dois, tem de haver uma sincronização na mensagem que eles transmitem para nós, como povo, porque precisamos de nos alimentar da mensagem positiva proveniente deles, porque essa mensagem cria expectativa, cria paz, cria reconciliação e ajuda na caminhada do país rumo ao progresso. Porque o fundamental disto é que o país tem que deixar das desavenças para se concentrar no progresso. Se estivéssemos no desporto, estaríamos a falar de fair play. E, exatamente, tem que haver um fair play, porque não faz sentido começar. Eles são adversários, eles jovens. São dois adversários. Vão ser dois adversários, se calhar, para sempre. Porque não estou a ver o Venâncio entrar na Frelimo, também não estou a ver o presidente Chapo afiliar-se no Ana Malala. Então, eu penso que há de haver adversidade entre os dois. Mas a boa coisa é saber respeitar o adversário. Saber que o adversário tem esses posicionamentos com os quais eu não concordo, mas respeito-os. E também tenho o adversário deve respeitar as minhas posições. Então, eu penso que o que deve acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, é um trabalho forte por parte da equipa de mediação, no sentido de convocar uma nova reunião, de criar condições para que haja um novo encontro e também tentar criar uma harmonização dos instrumentos de comunicação entre as duas partes. E não permitir que as duas partes comecem cada um a falar como se tivesse animosidade em relação ao outro. A animosidade é essa que não se verifica quando estão juntos. Então eu penso que aquele clima que eles têm quando estão juntos, aquele clima de respeito, aquele clima deve prevalecer para além da sala onde estão reunidos e para o bem do país. Muito obrigado, Salomão Muyana. Vamos fazer o nosso intervalo a semana com Salomão Muyana.
Até já. Estamos de volta já na segunda parte deste A Semana com Salomão Moiana. Depois de termos olhado para estes dois temas, na primeira parte, a audição a Bernardino Rafael, ex-comandante-geral da PRM, e Pascoal Ronda, ex-ministro do Interior. Vimos também esta questão deste desentendimento, passo o termo, entre o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, e Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial. A receita já aqui foi deixada sobre como devem implementar. O que falta, efetivamente, é um fair play. Estaríamos a falar a nível desportivo. Vamos agora visitar o próximo ponto. Tem a ver, essa repetição, com esta visita dos jornalistas à plataforma flutuante da Eni, em alto mar. Exato. Na última terça-feira, a convite do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, um grupo de 12 pessoas, incluindo maioritariamente jornalistas, foi visitar a plataforma flutuante de FLNG, que é de produção de gás liquefeito, gás natural liquefeito, no alto mar. Então foi uma visita extraordinária. Um ambiente bastante fantástico. Eu já tinha ido a outra plataforma no tempo da pesquisa e da exploração. Ainda na prospecção. E da prospecção, em 2010. Mas o ambiente que encontramos agora é muito mais evoluído, muito mais sofisticado. Naquela altura, em 2010, havia muita mão de obra estrangeira. Muitos estrangeiros, zimbabuianos e outros, filipinos, etc. Mas agora tem mais mão de obra moçambicana, tem muitos moçambicanos. O que espanta é a juventude dos trabalhadores, e todos eles a demonstrarem grande domínio das suas áreas de atuação, desde moças de seus 20 e tal, 30 anos, e moços também dos seus 20 e tal, 30 anos, engenheiros recentemente formados, mas com muita capacidade, engenheiros nas áreas respectivas, as áreas requeridas no local, como a química, engenharia ambiental, tecnologia de comunicação e informação e outras áreas de engenharia, incluindo mecânica, etc. Então, aquilo é muito interessante ver que ali está-se a criar uma espécie, forjar um novo país a partir dali. E há um novo futuro. Se você está ali, consegue ver que muita discussão que nós temos cá fora, ou muito pessimismo que nós temos aqui, este país não anda, este país não acontece nada. Então, quando você chega lá, vê que esses jovens, os irmãos dele lá em casa, cá em Maputo ou nas capitais, estão aí a reclamar, a dizer que não acontece nada. Mas aqueles jovens são produtos da escola moçambicana. São graduados dessas nossas universidades e depois foram ter 8 meses de estágio na Itália e depois foram socializados com o funcionamento da plataforma. Alguns deles foram à Coreia durante a fabricação da própria plataforma. Estiveram na Coreia do Sul e engrenaram-se muito bem no processo e mostram muita competência e muito conhecimento. E agora o ambiente lá é extremamente positivo. As pessoas estão muito bem engajadas no trabalho. É um mundo diferente deste mundo que nós encontramos aqui. Um mundo diferente, mas um mundo do futuro. É aquilo que mostra que Moçambique, afinal de contas, nem tudo está mal. Quer dizer, há muitas coisas que estão boas em Moçambique, mas que muitas vezes desanimamos, muitas vezes caímos no pessimismo de que o que está bom está lá fora do país, mas nós vemos, a partir dessa juventude, o contributo que eles dão. Aquilo que se chama verdadeiro capital humano é aquilo que nós tivemos a ver. Agora, o gás em si,
é um produto extremamente estratégico para a economia nacional e é um produto que está sendo explorado devidamente. E, no princípio, acho que saía um navio, carregava-se um navio uma vez por mês. Agora carrega-se um navio a cada semana. Portanto, os carregamentos são mais frequentes. 4 navios por mês. Exatamente. Portanto, e dizem que essa é a capacidade limite, não se pode carregar mais que isso. E são várias toneladas de gás que estão a sair. E são vários os recursos que, a partir do gás, beneficiam o país. Os impostos, quer dizer, essa exploração, esse envio de gás para fora, não começou há muito tempo, só saíram 126 navios até aqui, mas pelo menos já deu para o Fundo Soberano 210 milhões de dólares. E não é muito em termos daquilo que vai acontecer ao longo de todo o período de exploração, porque a previsão é de que todo o tempo de exploração Moçambique encaixe pela via dos impostos cerca de 17 bilhões de dólares. Portanto, é muito dinheiro que o país vai ter, mas não vai ter no mesmo dia, vai ter à medida que o gás está a sair, o gás está a ser explorado. Também não é só o gás, é preciso saber que eles têm uma série de serviços que são garantidos por empresas moçambicanas. O tal conteúdo local, que aqui no Maputo, quando discutimos, estamos a discutir como se estivéssemos a discutir a astronomia, não? Mas é uma coisa normal, é uma coisa que está a acontecer. E neste período em que começou a operação para cá, quer dizer, a plataforma ou o consórcio, porque não é a EN apenas, tem a EN, tem a ExxonMobil, tem outras empresas envolvidas, e já conseguiram desembolsar, quer dizer, a plataforma, o projeto de gás do Coral Sul, porque tem o Coral Norte que está em pipeline, que vai arrancar daqui a pouco, talvez daqui a um ano ou dois, mas que já foi aprovado pelo governo de Moçambique. A Coral Sul já conseguiu canalizar para as várias empresas cerca de 800 milhões de dólares. Empresas que prestam serviços ao projeto. Diversos serviços. Diversos serviços. Tem vários tipos de serviços que estão a ser prestados ao projeto, de várias maneiras. E vários tipos de empresas. Desde empresas de alimentação, segurança, a empresas de carpintaria, empresas de tudo, fornecimento de peças, etc. E também já canalizou de 2019 até 2025 cerca de 19 milhões para as áreas sociais. Investir na saúde, na educação, no meio ambiente e naquilo que eles chamam de coesão social. Então já houve este desembolso e está a continuar a haver. Quer dizer que a vida está a andar. A vida, apesar de todas as adversidades, apesar de tudo, está a andar. É curioso que eu li um artigo na sequência das reportagens que os meus colegas já publicaram. Eu li um artigo de um analista famoso aqui na praça que diz que nós queremos saber, para além dos 210 milhões que meteram no Fundo Soberano, 800 milhões que os empresários ganharam, queremos saber quanto é que a EN ganhou. Bom, eu não sou da EN, nem sou da ExxonMobil, nem sou daqueles, mas do entendimento que nós tivemos. Aquelas empresas não vão ganhar agora. Aquilo é um investimento de muito longo prazo. E para conseguir reaver o dinheiro que foi investido, é uma longa jornada. Porque o investimento que está ali empatado, na ordem de bilhões de dólares, é preciso, quando se vende o gás, ver quais são as contas. Quer dizer, qual é a parte que vai para os impostos, qual é a parte que vai para a amortização da dívida, que não é pouca, e não é de um banco nem de dois, é de um consórcio de vários bancos. E qual é a... Agora, eu não estou preocupado em quanto é que eles ganham, porque eles sempre vão ter que ganhar, senão não faziam negócio. Sim. Como é que você vai investir? Quer dizer, você quer perguntar ao investidor, depois de tirar o Mozart, tirar a percentagem para Moçambique, dar outra, quanto é que ganha? Quanto é que ganha? Ganha dinheiro. É por isso que investiu dinheiro, para ganhar dinheiro. Portanto, o que está em jogo aqui é o que o contrato que Moçambique assinou com eles prevê para nós.
e se aquela parte prevista no contrato para Moçambique está sendo cumprida ou não. Agora, quanto é que fica com ele, é aquilo que fica. Isso é de muito pouco interesse do ponto de vista de um país, porque nós temos um contrato com eles. Agora, se o contrato não está bem, foi assinado por um período de 30 anos, não sei quanto, isso é outro campo jurídico para se debater. Tanto mais que agora temos uma nova oportunidade de termos um contrato bem feito, porque há de haver Coral Norte, há de haver a réplica deste projeto, um projeto gêmeo deste, para a zona norte daquela plataforma. E ainda para mais, o próprio chefe de Estado. Exato. E para além disso, há outros projetos que vão surgir. Então, nessa altura, se eventualmente o governo, na altura, o seu entendimento não era o mesmo que temos hoje, há uma oportunidade para noutros contratos melhorar, como tal, por exemplo, o contrato da Kenmar, em Angoche, em Lopuito e outros sítios, outros contratos que estão a chegar ao fim. Alguns são de 20 anos, já estão a chegar aos 20 anos, outros são de 25 anos. Então é a altura de preparar uma nova visão e renegociar essa visão com os investidores para haver um entendimento, porque também não é imposição do governo para eles também têm uma parte a dizer. Então pronto, tem que haver uma negociação. Em resumo, queria dizer que ali está a surgir uma equipa de profissionais que o país vai ter como seu patrimônio. Uma equipa de profissionais e uma infraestrutura tecnológica que é para Moçambique. É uma infraestrutura tecnológica de Moçambique, não é de outro país. Aliás, aquele tipo de plataforma, segundo os números, segundo os dados fornecidos, é única em África, em águas ultra profundas. É única, aquele tamanho, aquele tipo de plataforma. Olha, é um edifício enorme que residem lá cerca de 200 pessoas, dentro daquele complexo todo. Tem pessoas a trabalhar na área tecnológica, tem pessoas a trabalhar na área do próprio carregamento do gás, que também tudo é feito tecnologicamente, e tem pessoas a trabalhar na área de manutenção. É muita área junta. E muito trabalho. É muito trabalho, e as pessoas estão a trabalhar. Ficam lá quase 30 dias, ficam lá 28 dias em cada mês, e voltam, vão descansar 28 dias, entra outra equipe. Então eu penso que aquilo é muito bom para o país, e era bom que aquilo fosse divulgado mais vezes, sobretudo para encorajar a nossa juventude, de que a nossa ambição tem que ser aquela. A nossa ambição não é destruir, não é sabotar, não é andar, produzir. Não é andar a fofocar, a falar mal daquele, porque aquele ganha dinheiro, não faz nada. É bom ver como é que se ganha dinheiro, como é que se ganha dinheiro com a inteligência, como é que se evolui na vida, como é que se trabalha para conseguir resolver os problemas, não só das pessoas, como do país inteiro. E eu, por esta ocasião, queria dar os meus parabéns ao Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que teve esta iniciativa de organizar esta visita, e era bom que organizasse com vários outros grupos, incluindo incluindo o grupo de empresários de Maputo, para irem conhecer a realidade no terreno, e também porque sempre quando há discussões, o que se diz de determinados projetos é um pouco defeituoso, é no sentido crítico, é no sentido de deturpativo. Exatamente, de que esses projetos não trazem nada para o país. E trazem muito para o país. Se perguntar à Direção Provincial da Saúde em Cabo Delgado como é que conseguiu a máquina de TAC lá, e como é que conseguiu reabilitar os blocos operatórios, não é o mesmo entendimento que alguém de longe tem, porque eles lá financiam, apoiam, compram equipamento que o governo moçambicano lhes apresenta como sua necessidade. Agora, por exemplo, estão para fazer 10 postos de saúde ou 10 centros de saúde em vários distritos de Cabo Delgado, que corresponde ao pedido novo que o governo apresentou. E vão não só fazer posto, faz posto, centro de saúde, e apetrecham, dão equipamento e pronto, criam as melhores condições.
Isso é que se quer no país, é que tenhamos essas condições de bem-estar da população e que haja não só o orçamento do governo, o orçamento do Estado, mas também o orçamento dos parceiros que também trabalham no terreno para criar também a sua viabilidade social, para que seja um projeto também querido pela população. Exatamente. Como é o caso deste de Coral Sul. Este é um país viável. Bastante. Aliás, nós sempre o dissemos que nós somos um país viável. Agora, temos que separar um país viável de um país mal governado. Não é a mesma coisa. O país é muito viável. Agora, políticas governativas ou execução das políticas é outro assunto. É um capítulo, mas o país em si sempre foi viável, razão pela qual estamos aqui. Eu vou fazer uma provocação. LAM sempre na Berlinda. Sim. Não há jogos, há 6 jogos de Moçambola que não vão ser efetivados este fim de semana porque a LAM não aceita transportar as equipas. Não é isso. Não é a LAM não aceita transportar. Há uma dívida. É que nós queremos... Isso é uma contradição interessante entre nós. Sim. Por um lado, nós exigimos que a LAM seja rentável. Sim. Mas, por outro lado, queremos viajar. As equipas estão lá a dever desde o ano passado. Exatamente. Há 2 anos. Gratuitamente. Que estão a viajar não pagam. Agora, é preciso que a Federação e a Liga Moçambicana de Futebol encontrem saídas de pagamento. Agora, se nós queremos continuar com a mesma LAM, com um passivo colossal, com ineficiência, então vamos deixar viajar. Afinal, o que é que está a fundar a LAM? O que está a fundar a LAM são essas viagens grátis. É viagem dessas equipas, viagens de equipas de partido, várias, e vem uma conferência aqui, uma reunião acolá, e não pagam. E depois, às vezes, mandam um documento a dizer que o pagamento será posterior, ou será dentro de 40 dias. Fazem fiado. Exatamente. E depois, antes do pagamento daquela fatura, manda outra carta a pedir mais. Agora, ou cortamos drasticamente com isto e passamos a ter uma LAM gerida em moldes puramente empresariais e dá lucro nesse sentido, ou continuamos a negociar com a LAM para permitir que haja uma Moçambola gratuitamente. Quer dizer, jogar a todo o país. Portanto, não é a LAM que está a impedir que haja jornada do Moçambola este fim de semana. O que está a impedir é a incapacidade das estruturas de futebol em honrar os seus compromissos para que a LAM possa transportar as equipes. Está aí, são as medidas de reestruturação da própria LAM que já estão começando a ser implementadas. É que não há outra maneira de você ter a LAM a funcionar. É que da maneira como a LAM está sendo dilapidada, é por nós. Quer dizer, se você pode viajar sem pagar, uma equipa, várias equipas de futebol, uma equipa tem 20 e tal pessoas, viajam, não pagam, Como é que você arranja combustível? Como é que arranja dinheiro para abastecer os aviões? Como é que arranja dinheiro para comprar aquele lanche que se dá dentro do avião? Como é que você resolve isso? E eu penso que o país tem ou parar o futebol todo até que tenhamos condições, ou o Estado, juntamente com as estruturas de futebol neste país, encontrar um fundo que cubra toda a época. Quer dizer, por que começou o Moçambola no dia 17 de maio? É porque havia a expectativa de que, à medida que jogamos, vamos conseguindo. Mas vai conseguindo aonde? Não há dinheiro. Não há dinheiro. Então, era bom... E o produto Moçambola também não é vendível. Exato, mas é preciso criar condições para que isso seja patrocinado ao mais alto nível. Ou que se arranjem patrocinadores colossais que banquem o Moçambola para uma época toda. Quer dizer, quando nós anunciarmos que vamos começar a época futebolística 2026, anunciar quando já temos o dinheiro no cofre. É só pagar as passagens. Então, se não tivermos isso, nunca mais vamos organizar o país. Vamos organizar o país a exigir que a LAM seja rentável, mas também a exigir que faça viajar as equipas de Moçambola sem pagar. Não é possível. É um contrassenso. Muito obrigado, Salomão Moiano, por este pedido para comentar sobre a questão da LAM de Moçambola. Obrigado. Foi mesmo no fim.
Agradecer ao Samuel Moela por mais uma participação e assim, caro telespectador, por nos ter acompanhado em mais uma edição. Boa noite, até a próxima.